single day. I'm gonna make something great. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Me contem, meu nome é Roberta Cláudia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Bom, gente, eu quero deixar um versículo para a meditação de todos nós. O versículo de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, e verso do 35 ao 41. Livro de Marcos, capítulo 4, verso a partir de 35 até o 41. O título fala: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Essa é uma das passagens que eu acho linda. E esse só foi um de tantos outros milagres que Jesus operou, né, na sua jornada aqui na Terra, diante do seu povo, diante dos seus discípulos. E a Bíblia fala que Jesus foi com seus discípulos para o outro lado, né, o outro lado da margem. E tinha outros barcos também, outros barcos também o acompanhavam. Então, estudiosos falam que esses outros barcos eram do povo, né, que gostava de ser de Jesus e alugava ou pedia emprestado esses barcos para o acompanhar. E nesse dia, algo inesperado aconteceu, que se levantou um grande vendaval, né? Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. E nós sabemos que temporal traz grandes dificuldades para a navegação, né? Então, por isso que os discípulos ficaram com medo e temeram. Mas aqui fala que, cadê? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Então, em meio a essa dificuldade que ele estava passando, Jesus estava ali, dormindo sobre um travesseiro. Isso mostra conforto, tranquilidade, né, que Jesus estava naquele momento. E essa expressão não está aqui por acaso. Deus está falando que em meio à tempestade, em meio ao vendaval, em meio à grande dificuldade que eles estavam passando, Jesus estava ali com eles. E que Jesus estava no controle de tudo, estava no controle do vento, estava no controle da tempestade. Então, não importa o problema que estamos enfrentando, Jesus está conosco de ombro a ombro, de lado a lado, né? Como ele estava com os discípulos ali no barco. E também estava com o povo, que não estava no barco, mas ele estava observando de longe também. Então, mesmo diante das dificuldades, Deus está conosco e na hora certa Ele vai trazer calmaria para essa tempestade. Às vezes o problema pode parecer tão grande, né, diante dos nossos olhos, só que Deus sempre está conosco, observando, e quando a gente pensa que não vai aguentar mais, Deus vem e faz o milagre acontecer. Glória. Então essa passagem de hoje fala de fé, né?
para termos mais fé, confiando em Deus, porque Ele está no controle de tudo, está no controle de nossa vida. E na hora certa Ele vai fazer aquilo que não podemos fazer, né? Porque tem coisas que a gente pode fazer, a gente faz, mas tem coisas que a gente só tem que entregar a Deus e esperar e confiar, né? E esperar confiando, crendo na vitória, crendo no milagre.